Vamos lá. Vamos começar com uma pauta que eu tenho certeza que vocês queriam que eu falasse o mais rápido possível, né? Já é uma coisa da semana passada, mas a gente precisou de um certo tempo pra conseguir analisar. Que é o Trump larga o meu Pix, né? Trump larga o meu Pix. E, assim, gente, tem coisa que a gente precisa falar e tem coisa que não tem como não falar. E esse caso aqui não tinha como não falar. Principalmente porque eu tava falando no começo sobre como o jornalismo declaratório esvazia muito o debate acerca dessas coisas. Não utiliza palavras como imperialismo, intervenção, esse tipo de coisa que pra nós marxistas é essencial pra análise. E eu não queria estar falando de Trump e taxa de novo, sabe? Eu não queria. Mas, infelizmente, é uma coisa que não vai embora tão cedo. E a gente precisa trazer uma análise um pouco mais profunda aqui pra vocês, né? Para ninguém aqui cair na armadilha de achar que os motivos superficiais que o Trump anuncia são os motivos reais, porque não são. Lembrando dos ensinamentos do Marx, né? A política verdadeira acontece a portas fechadas, nos bastidores, certo? Então vamos lá. Tentando zelar com a nossa responsabilidade aqui de trazer o ponto de vista crítico, vamos fazer uma análise disso da maneira como a gente entende que isso afeta a classe trabalhadora de verdade. Porque é isso que importa. Vamos começar com a notícia. O governo Trump abre investigação comercial sobre o Brasil. Então acho que vocês viram toda sorte de memes a respeito disso, né? Toda sorte de gente tentando justificar isso aqui das maneiras mais escabrosas. A galera fazendo garganta profunda com a bota dos Estados Unidos, alguns, né? A gente viu alguns. E, inclusive, a galera ainda caindo no papo de que o Trump sabe o que é 25 de março, né? Então, vamos lá. Abre aspas, o governo Donald Trump anunciou nesta terça-feira, dia 15/7, o início de uma investigação sobre o que chamou de práticas comerciais desleais do Brasil. Vamos lá, o que é prática comercial desleal nesse contexto? É qualquer coisa que os Estados Unidos defina como prática desleal. Prática desleal é tudo que os Estados Unidos não gostou. É só inventar, beleza? E entre essas práticas tá o Pix. Entre essas práticas está o uso do Pix como forma de pagamento. Que eu quero lembrar a todos que o Bolsonaro se vangloria de ter criado. Ele se vangloria de ter criado. Ele não fazia a menor ideia do que era. No dia que o cara no cercadinho lá foi falar: ô Bolsonaro, parabéns pelo Pix aí. Ele fala: agora liberamos aí pra carteira de habilitação de piloto. Robson, vê se você acha esse vídeo aí do cercadinho. Do Bolsonaro não fazendo a menor ideia do que é o Pix. Parabéns pelo Pix, presidente. Novo sistema do Banco Central que vai ajudar a população aí com pagamento. Tem uma, eu não vi, tem uma do Garcia da semana que vai praticamente desregulamentado, tudo sobre aviação civil aí, carteira de habilitação para piloto. Esse é do Banco Central para pagamentos. 24 horas, 7 dias por semana, qualquer hora, não precisa de toque nem técnico. Aí, André. Eu não estou bem conhecendo. Vou conversar hoje semana com o Roberto Campos. Saiu, gordo. E depois ele fala: não, porque os bancos me odeiam. Porque os bancos me odeiam porque eu dei uma paulada com eles com o Pix. Ele não sabia o que era o Pix, tá? O Pix era política do Banco Central, tá bom? Foi o nosso governo a criação do Pix. Daí alguém falou: vamos taxar. Eu falei: não, tem taxação não. Você pode ver essa negócio de carta aos brasileiros da democracia. Os banqueiros estão patrocinando. É o Pix que eu dei na paulada neles. E o texto não faz menção direta ao Pix, mas assim, gente, ele cita serviços de pagamento eletrônico do governo. É o Pix, porra. Todo mundo sabe disso. Então vamos lá. Todo mundo sabia o que era. Trump contra o Pix. Entenda o que pode ter motivado críticas dos Estados Unidos. Assim, Agência Brasil. Pode ter motivado críticas dos Estados Unidos. Não é crítica, é tentativa de intervenção. Crítica é o caralho. País nenhum tem o direito de ficar achando nada sobre o nosso modelo de pagamento. O que acontece? Uma das maneiras de entender o que está acontecendo é que o Pix faz concorrência com ferramentas de pagamento estadunidenses, principalmente o WhatsApp Pay, que é uma ferramenta que você que está aí no chat nunca usou. Nunca usou. Você nunca usou o WhatsApp Pay. E também não só o WhatsApp Pay, mas algumas bandeiras de cartão de crédito norte-americanas. E, inclusive, o Pix se tornou uma alternativa ao dólar em algumas transações internacionais. Então, a gente não precisa mais passar pelo sistema estadunidense para fazer transações internacionais. A gente usa o Pix. Porque ele é muito popular no Brasil e ele é muito prático, tá? Então, um dos motivos especulados nessa matéria aqui, que tá jogando tá colocando uma colher de açúcar nessa situação, é o Banco Central ter favorecido o Pix em detrimento do WhatsApp Pay em 2022, lá atrás. Só que o foco aqui não é a gente só debater especificamente o Pix. E uma coisa que eu quero chamar a atenção aqui é o seguinte, gente. Vamos com calma com essa coisa de Pix como se fosse um símbolo nacional, como se fosse uma coisa assim, orgulho da nação. Calma. Inclusive, a razão do Pix ter sido desenvolvido não é melhorar a vida do trabalhador, tá? É aumentar a liquidez do mercado brasileiro. O motivo é
capitalista, tá? O motivo foi simplesmente aumentar a liquidez na nossa economia, que é uma coisa essencialmente capitalista. Inclusive, essa coisa que o Bolsonaro falou, eu dei uma paulada nos bancos por conta do Pix. O aumento de liquidez que o Pix causou compensa isso. Compensa e compensa por muito, tá? Então calma com essa coisa de o Pix é nosso. Beleza, é uma coisa conveniente? É. Não tem taxa? Não. É seguro e é 24 horas? É. Mas calma, vamos entender que a razão pela qual ele foi elaborado não é porque isso é muito bom para a classe trabalhadora. A razão foi outra, foi uma razão econômica que tem tudo a ver com o desenvolvimento do capitalismo brasileiro. Calma. Então, enfim, o que importa aqui não é particularmente o Pix em si, o sistema, mas por que o Trump quer investigar transações comerciais brasileiras? E o que a gente tem que entender aqui é algo que pra vocês aí no chat não é surpresa, que é, existe um interesse privado muito forte nesse meio. Por isso que é muito bom pra burguesia, pro capitalismo, ter esses testas de ferro, que nem o Trump. Porque aí fica parecendo pro público em geral que todo esse tipo de medida vieram da cabeça laranja dele. Que as medidas vêm de decisões tomadas exclusivamente pela mente que deve ser, assim, mais lisa que um peito de frango do Donald Trump, né? E não é assim, gente. A gente não insiste que o capitalismo é a ditadura da burguesia à toa. É pra explicitar de onde vem esse tipo de coisa. E aqui a gente vai demonstrar com evidências de onde vieram essas demandas por investigar as transações comerciais no Brasil. Semana passada a gente falou sobre o tarifaço e sobre como o Trump não tá taxando o Brasil porque ele ama o Bolsonaro. Inclusive teve aquela montagem maravilhosa do Bolsonaro falando assim, eu sou apaixonado pelo Trump. E o Trump falando, não é como se ele fosse um amigo, eu conheço ele. Eu gosto dele. Eu sou apaixonado por ele. Eu sou apaixonado pelo povo americano, pela política americana, pelo país que é os Estados Unidos. And I believe it's a witch hunt and it shouldn't be happening. And it's not that I know him look, he's not like a friend of mine. He's somebody that I know. Então assim, eu já tô convencido de que a relação Trump-Bolsonaro é BDSM, tá? O Bolsonaro gosta de ser sub, a gente descobriu isso com a relação com o Trump. A gente falou, só recapitulando, que o Trump tá reagindo dessa forma com o Brasil por conta do BRICS, por conta da liderança do Brasil no BRICS. E principalmente porque o BRICS tá ameaçando construir uma alternativa ao dólar, principalmente uma alternativa ao sistema de comunicação bancária dos Estados Unidos, o sistema SWIFT, que vocês ouviram falar bastante durante a guerra da Ucrânia, né? Durante o início da guerra da Ucrânia. E aí, assim, no caso dessa investigação aqui, ninguém achou que isso tinha a ver com o Bolsonaro, tá? Alguém da extrema-direita pode ter falado que tinha, mas não tem nada a ver com o Bolsonaro, independente de isso ser usado como espantalho. E, de novo, isso aqui sequer veio da cabeça do Trump. E aí o que eu vou demonstrar pra vocês é... Essa investigação foi encomendada por grandes empresas de tecnologia dos Estados Unidos, tá? Ela foi encomendada. E aí eu quero, inclusive, parabenizar o trabalho do Intercept aqui, da Laís Martins e da Tatiana Dias, porque esse trabalho de investigação aqui é primoroso, tá? Pedido de investigação dos Estados Unidos contra o Brasil foi criado por advogada que atuou em escritório de lobby ligado a Big Techs. Vai ter muito termo e muito jargão aqui. Vai ter muito fulano que é amigo de ciclano que trabalhou na empresa de Beltrano. Então eu vou tentar retomar tudo o tempo todo. Mas vocês vão entender que isso aqui demonstra como e por que as empresas fizeram isso. Isso aqui é a prova, não é só especulação. E aí, de novo, parabenizar o trabalho das jornalistas do Intercept aqui. Isso aqui é uma investigação muito boa. Abre aspas. Uma advogada que trabalhou em um escritório de advocacia e lobby norte-americano que defende a Meta, dona do Facebook, do Instagram e do WhatsApp, e outras Big Techs, foi a autora do documento que deu início à investigação comercial dos Estados Unidos contra o Brasil. Vamos lá. Todas as vezes que eu falo sobre isso, as pessoas perguntam, o que é lobby? Lobby é pressão, seja política, seja econômica, de um grupo privado sobre legisladores públicos. Então, de uma maneira mais simples, é quando um representante de alguma empresa pressiona, seja por dinheiro, seja por ameaça, seja por algum tipo de contrapartida política, ou até mesmo suborna, chantageia, etc., todo tipo de pressão que vocês possam imaginar, para que um parlamentar aprove ou desaprove alguma lei. Isso é lobby. Por que chama lobby? Porque essas pessoas se encontram no lobby dos hotéis, durante os eventos de gala, nos jantares, esse tipo de coisa. Por isso que isso adquiriu o nome de lobby, beleza? Tô explicando aqui porque esse tema vai ser essencial para a gente entender duas coisas. Que é assim que geralmente a política funciona e que o pilar da legislação capitalista é a corrupção. Porque se você considera que compra de votos a partir de pressão privada sobre os legisladores públicos é corrupção, então todo capitalismo é corrupto por natureza. Beleza? Então assim... Supostamente tem uma base legal para isso, que é a seção 301 da Lei de Comércio dos Estados Unidos,
que justifica a necessidade de, entre aspas, apurar ataques do Brasil contra empresas americanas e de mídia social. Gente, mesmo se não tivesse seção nenhuma, lei nenhuma, os Estados Unidos nunca precisaram de nenhum tipo de lei para intervir em nenhum país. E se não tem a lei, eles inventam a lei. Isso aqui é verniz juspositivista. Isso aqui não é relevante para análise. Lembram da carta do Trump que a gente falou na semana passada? Se vocês não lembram, tem um vídeo aqui no canal, né? Que levantava umas críticas, entre aspas, à censura do Supremo Tribunal às redes sociais. A gente tinha falado sobre isso até. E isso já tinha indícios desde que o Mark Zuckerberg se vestiu de surfista e fez aquele pronunciamento falando: existem tribunais paralelos no Brasil. Acho que ele nem citou no Brasil, ou na América Latina, enfim, ele estava claramente citando o Xandão. Isso aqui não é acaso. Abre aspas aqui. O pedido de investigação foi feito pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, na mesma carta em que anunciou as tarifas de 50% sobre produtos brasileiros. Oficialmente, o documento é assinado por Jennifer Thornton, conselheira-geral da USTR. A gente já vai falar o que é isso, USTR. Mas o Intercept Brasil identificou que uma advogada chamada Catherine H. Gibson foi a criadora do arquivo a partir de metadados do PDF que estavam hospedados no site do escritório. Ou seja, eu vou recapitular várias vezes porque são muitos nomes. O documento estava assinado por uma pessoa, só que nos metadados do PDF estava o nome de outra pessoa. Ou seja, a pessoa que escreveu deixou rastros na impressão digital do arquivo digital, que todo arquivo tem, tá? Então, por exemplo, quando você escreve algum artigo no Word e manda para alguém, através dos metadados desse arquivo, dá para ver o nome que tá no seu computador, por exemplo. Se o nome do seu computador tem o seu nome, isso é só um exemplo, tá? É um jeito de extrair metadados. Isso fica imbuído no arquivo. Ela não tirou isso, porque dá pra tirar fácil, mandou o arquivo mesmo assim, o pessoal do Intercept abriu os metadados e viu o nome de outra pessoa e foi investigar quem era essa pessoa. Quem era essa pessoa que estava com o nome dentro dos metadados? Atualmente, ela ocupa o cargo de assistente adjunta da representação dos Estados Unidos para monitoramento e execução no USTR. O USTR é o Escritório do Representante de Comércio dos Estados Unidos. Ou seja, ela trabalha no escritório do representante de comércio dos Estados Unidos. Uma carta que fala a respeito de comércio dos Estados Unidos ser escrita por uma representante do escritório de comércio dos Estados Unidos é estranho? Não, não é estranho. Não é estranho. O que é estranho é ela ter escrito e outra pessoa ter assinado. E por que isso foi feito dessa forma? Porque isso aqui é um caso de porta giratória invertida. É um caso de porta giratória invertida. E quando eu explicar tudo aqui, eu vou explicar o porquê que eu tô usando essa expressão porta giratória invertida, tá? Essa mulher, que é a Catherine Gibson, que tava com o nome nos metadados do PDF, que trabalha no governo dos Estados Unidos agora, trabalhou em 2014, entre 2014 e 2018, para ser mais preciso, num escritório de advocacia privado chamado Covington & Burling. Esse escritório de advocacia privado que ela trabalhou era um escritório de lobby, porque lobby não é crime nos Estados Unidos. E é um site de monitoramento de atividade parlamentar nos Estados Unidos. Ou seja, a mulher que foi autora desse pedido de investigação, anos atrás, trabalhou num escritório de lobby. Beleza? Entenderam? Na época, o foco desse escritório era arbitragem, regulação e política pública de comércio internacional. Era um escritório privado. Era um escritório que representava empresas privadas para fazer arbitragem, regulação e políticas públicas de comércio internacional. Esse escritório é um dos maiores escritórios de advocacia nos Estados Unidos e tem presença internacional. Eles têm clientes como a Meta, a Business Software Alliance, que é outra entidade de lobby que representa a Microsoft e a OpenAI, etc. Então é um escritório de lobby que representa outra empresa de lobby, que chama BSA, Business Software Alliance. Muitas informações, eu vou retomar tudo sempre. Seguinte, esse escritório que essa mulher trabalhou no passado, essa mulher que agora trabalha no governo dos Estados Unidos, defende, para surpresa de ninguém, maior liberdade para o fluxo internacional de dados. Ou seja, é um escritório privado que trabalha para fazer pressão pública para que políticas públicas facilitem o fluxo de dados para beneficiar empresas como Meta, Microsoft e OpenAI. No nosso caso, liberdade de fluxo de dados é nós do Sul Global darmos livre acesso aos nossos dados, dados pessoais, dados bancários, etc., de graça, sem regulação, para essas Big Techs usarem como bem entenderem e, sobretudo, usarem para alimentar modelos de inteligência artificial. Essa BSA, que é esse outro escritório de lobby, foi uma das entidades envolvidas nos pedidos para que o governo Trump adotasse medidas mais rigorosas em 2016 já. Então isso vem de muito tempo atrás. Essa entidade de lobby
enviou, em março desse ano, um e-mail para a pessoa que escreveu esse documento que cobra essa investigação, criticando políticas protecionistas de vários países e pedindo providência ao governo Trump. Pediu para o escritório público identificar, abre aspas, possíveis danos provocados por prática e comércio desleal para preservar os empregos da indústria de software e a liderança dos Estados Unidos na tecnologia. Então, vamos lá. Só para ficar tudo muito claro aqui. Essas empresas de lobby estão pressionando o governo estadunidense e o que eles querem é, segundo eles, preservar os empregos da indústria de software e a liderança dos Estados Unidos na tecnologia. Ou seja, o que eles querem é impedir que os países do sul global desenvolvam tecnologia própria e protejam seus dados. É isso que eles querem fazer. E o que é curioso é que o documento que essa empresa privada mandou para o governo dos Estados Unidos, o governo dos Estados Unidos deu Ctrl+C, Ctrl+V e mandou para o Brasil. Isso aqui que é interessante. Então, vejam isso aqui na tela. Business Software Alliance. Retomando, Business Software Alliance é um escritório de lobby para fazer pressão no governo dos Estados Unidos para aprovar políticas que favoreçam o fluxo de dados e favoreçam a proteção dessas empresas gigantescas. Meta, Microsoft, OpenAI. Aqui, ó. Senhorita Catherine Gibson, ó. Querida senhorita Gibson, quem é essa mulher? Lembrando, ela trabalha no governo dos Estados Unidos e foi ela que redigiu o documento que o Intercept viu nos metadados, que foi a verdadeira autora. E esse texto aqui fala o seguinte: atos governamentais, políticas e práticas que restringem o mercado digital estariam prejudicando as empresas norte-americanas. Eles basicamente pegaram esse documento que uma empresa privada mandou pro governo e mandaram pro Brasil. Vocês estão entendendo? O fluxo das... É quase como se o governo fosse só um intermediário. É quase como se as próprias empresas tivessem mandado o documento para o Brasil, diretamente. Falando, o Brasil tá fazendo práticas que fodem com a gente. Então vocês estão entendendo? Isso aqui não vem da cabeça do Trump. Isso aqui não é uma demanda que veio dele. Isso aqui é o tamanho desse grupo de lobby gigantesco que tem acesso direto ao governo dos Estados Unidos, porque inclusive essa Catherine aqui, essa Catherine Gibson, trabalhou numa empresa privada de lobby e depois foi pro governo. Por isso que eu tô falando que é uma porta giratória invertida. Porque a porta giratória é o inverso. É trabalhar no governo e depois ir pro grupo de lobby, usando toda a informação privilegiada que você tem no governo para poder fazer lobby melhor. É a porta giratória de trás para frente. Entenderam? E esse fluxo de porta giratória de gente indo de dentro do governo para a empresa privada é muito comum nos Estados Unidos, gente. Muito comum. Porque a pessoa que trabalha no governo traz toda a informação que ela sabe de dentro do governo para fazer o lobby mais refinado e mais potente possível. Nesse caso, foi literalmente o inverso. Então, aqui nessa carta ela não cita o Brasil. Isso aqui foi adaptado para o Brasil. Mas ela cita cibersegurança, privacidade, desenvolvimento digital. No caso, ela menciona a Índia e a Coreia do Sul. Porque eles também estão muito incomodados, sobretudo, com as práticas da Índia. Por exemplo, a Coreia do Sul criou barreiras para empresas estadunidenses de serviço em nuvem oferecerem serviço para o setor público. E aí essa empresa privada não gostou nem um pouco disso. Abre aspas, instamos ao STR, Escritório Público dos Estados Unidos, a garantir a manutenção de mercados abertos para software, filmes, músicas e outras exportações digitais dos Estados Unidos. Economias que buscam impor taxas e exigências não deveriam ter permissão para fazer isso impunemente. São as empresas privadas falando... A Coreia não pode proteger o próprio mercado de maneira impune. E no caso da Coreia é muito fácil eles intervirem, porque a Coreia é praticamente uma colônia. Muito bom, a Lari falou, os Estados Unidos são literalmente 6 empresas privadas dentro de um sobretudo. É meio isso. É meio isso. Isso aqui é basicamente a Meta, a OpenAI, a Microsoft, tudo dentro de um sobretudo. É isso aí. E vocês entendem o perigo que é a gente não conseguir debater direito regulamentação de Big Tech? Com todo o ruído e toda a poeira que a extrema-direita levanta? Vocês entendem o risco que a gente corre aqui? E aí tem maluco de extrema-direita falando que os Estados Unidos está fazendo esse tipo de pressão de investigar o PIX, por exemplo, para garantir liberdade de comércio. Gente, meu Deus do céu, que liberdade! Não existe liberalismo econômico. Liberalismo econômico é formação de monopólio. E é formação de monopólio garantida pelo Estado. Vocês estão vendo isso aqui. São empresas privadas pedindo intervenção do Estado dos Estados Unidos nos países que estão impedindo elas de construir monopólio. Olha que bizarrice. E aí vem maluco dizer que isso aqui tem a ver com liberdade. E vocês sabem que tem gente no nosso Congresso trabalhando para defender os interesses dessas empresas. Eu já fiz uma live aqui falando sobre a bancada das Big Techs, que é o novo B, né? É boi, bala, bíblia, banco e Big Tech. É BBBBB. E é uma bancada toda formada pela extrema-direita lambibota, né? Lambibota o caralho. Essa bota já parou no duodeno dessas pessoas faz tempo, sabe? Esse lobby aqui tá garantido em todos os países do mundo justamente porque essas Big Techs precisam se espalhar para o mundo todo para se manterem. Não adianta elas se restringirem para dentro do território dos Estados Unidos. Então é muito importante que eles impeçam a gente de criar nossas ferramentas para proteger nossos dados, para que a gente não desenvolva a nossa própria indústria de tecnologia. E isso aqui, gente, é um bom exemplo de como essa história de que o capitalismo fomenta o desenvolvimento é uma baita de uma mentira. Faltou Beth ainda, olha que loucura, né?
Gente, o capitalismo trava o desenvolvimento. Isso que o Marx fala nos livros dele. O capitalismo é um grilhão pro desenvolvimento. Porque pensem, no lugar dos países estarem cada um desenvolvendo sua própria tecnologia e como isso podia desenvolver a tecnologia em direção a algo mais autônomo, o centro do capitalismo agrilhoa todas as economias do sul global para impedir que elas se desenvolvam. Entendem? A gente não consegue desenvolver a nossa tecnologia própria porque os Estados Unidos metem pressão de todos os lados possível para que a gente não consiga. O capitalismo não quer desenvolvimento, o capitalismo quer monopólio. Então essa coisa de que o capitalismo fomenta o desenvolvimento é uma mentira. É rigorosamente o contrário. Rigorosamente o contrário. A agência pública também trouxe um relatório falando de outro grupo de lobby, que chama CCIA. É tipo CIA, só que com C a mais. O que é irônico, né? Porque eles agem intervindo na política externa da mesma maneira que a CIA. E a sigla é Associação da Indústria de Computadores e Comunicação. Eu vou chamar meio de CCIA, vai. Essa CCIA é outro grupo de lobby que é financiada principalmente pela Google. Mas também tem a Meta, também tem a Microsoft, tem a Amazon, tem a Uber, tem a Apple, tem o Pinterest, tem o eBay, que é um negócio que a gente nem usa muito aqui. E assim que o Trump publicou a carta falando da investigação, minutos depois, esse grupo de lobby publicou uma nota falando assim, abre aspas, a CCIA saúda a atenção da administração em relação às barreiras do Brasil contra exportações digitais dos Estados Unidos por meio de uma investigação deliberativa sobre a seção 301, que eu falei que é essa seção que é só uma desculpa esfarrapada, tá? Sobre os prejuízos causados por tratamento discriminatório. Esperamos que essas medidas tragam alívio para as operações do setor no Brasil e reestabeleçam um comércio aberto e justo entre esses dois importantes parceiros. E olha só, alívio para as operações do setor no Brasil. Gente, as Big Techs tratoram a gente. As Big Techs são dominantes aqui. Mas quando a gente fala que para a burguesia não existe bom o suficiente, que essa burguesia quer o cu e quer raspado, é disso aqui que a gente está falando. Os caras querem tudo desregulado. Tudo. Não existe a mínima regulação de proteção que faça com que eles fiquem satisfeitos. Essa empresa, esse grupo de lobby, tinha elaborado nada mais nada menos do que um mapeamento de todas as ações que o executivo e o legislativo brasileiro tomaram que ia contra os interesses de todas essas Big Techs. Google, Meta, Microsoft, Amazon, Uber, Apple, Pinterest, eBay. E assim, eles apresentaram esse relatório para o Departamento de Comércio dos Estados Unidos para exigir que eles fizessem alguma coisa. Vocês entenderam? Então eu falei de 3 grupos de lobby já. 3 grupos de lobby. Na falta de um. Nesse relatório que eles entregaram para os Estados Unidos, para o governo dos Estados Unidos, eles pedem que os Estados Unidos monitore, questione e atue contra uma variedade de medidas tomadas no Brasil. Eles citam o quê? Suspensão do Twitter, LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, que é o que o Carlos Bolsonaro, ou Eduardo Bolsonaro, não me lembro quem, falou que era ideologia de gênero. É brilhante, né? O cara é brilhante mesmo. E os caras pediram para investigar a taxa das blusinhas, para ver se isso lesava as empresas estadunidenses. Então, olha o nível de interferência na nossa política. Olha o nível. É isso que os Estados Unidos quer fazer impune, mascarado de ser uma política de Estado, quando na verdade é uma política de empresas privadas muito poderosas que têm acesso irrestrito ao Estado. E a nossa extrema-direita daqui, que se diz patriota, tá aplaudindo isso. Falando que isso aqui é liberdade. Falando, nossa, se fosse nos Estados Unidos, o Lula já tava preso. Porra, se fosse na China, o Nicolas Ferreira já tava preso. Cada um sonha com o que quer, caralho. Que merda de argumento é esse? Próxima vez que o Nicolas fizer algo que eu não gosto, eu vou ver a Constituição do Burundi pra ver se viola alguma coisa de lá. É a mesma coisa, eu quero que se foda, pô. Eles falaram especificamente do caso do Elon Musk, né? Falando, essa medida drástica tem implicações pro cenário de investimento mais amplo e poderia ser copiada por regimes autoritários, buscando alavancar controle sobre o conteúdo online para restringir liberdade de expressão ou dissidência política. Porque, assim, a gente sabe muito bem que as empresas privadas que controlam essas redes não tem nada além do nosso bem-estar em perspectiva. Essas empresas privadas são conhecidas por querer o nosso bem, né, chat? A gente sabe muito bem que o cara que fez uma inteligência artificial, que hoje tem o apelido de Mecha Hitler, é o cara que quer só o bem da população. Então, assim, quando o nosso governo quer controlar alguma coisa, é autoritarismo. Quando empresas privadas que têm lucro como seu horizonte querem controlar alguma coisa, aí é liberdade. Então, assim, os caras falando mina um livre fluxo de serviço e dado, internet aberta e globalmente conectada. É construção de monopólio, gente. O que eles querem é construção de monopólio das Big Techs sem nenhum tipo de restrição. Capital privado em lugar nenhum quer manter livre comércio. Capital privado quer controle total sobre a economia usando o Estado como ferramenta. Não é diferente com esse caso. Livre comércio não existe, gente. Desde o comecinho do século XX, a história do capitalismo é a história do monopólio.
E para construir esses monopólios, eles aparelham o Estado e usam todas as ferramentas, violentas ou não, para garantir isso. E foda-se. Então, voltando lá pro começo. Lembra da mulher que eu falei que é a verdadeira autora dessa carta, que o Intercept viu nos metadados e tal? Em 2016, ele escreve um artigo, junto com um sócio dela lá no escritório, que ela trabalhava nesse escritório privado ainda, sobre o poder do presidente dos Estados Unidos de aumentar tarifas. O Trump estava prestes a assumir o primeiro mandato, e ela escreve um artigo sobre o poder que o presidente dos Estados Unidos tem de aumentar a tarifa na canetada. Para vocês verem como as coisas estão conectadas. O que ela fala nesse artigo? Existe um dispositivo de 1930 chamado Seção 338 que dá ao presidente o poder para subir tarifa contra país que pratica comércio discriminatório. E esse dispositivo foi criado na década de 30 porque ele foi usado na década de 30. Mas ele acabou sendo esquecido por segundo ela, né? Acabou sendo esquecido. Lógico que ele não foi esquecido, né? Principalmente porque isso entrava em contradição com a OMC e aí eles não podiam mais usar, porque, enfim, eles não esqueceram, tá? Isso só era um problema com a Organização Mundial do Comércio. O que ela diz nesse documento que ela escreveu lá em 2016? Qualquer ação do presidente para usar essa autoridade para elevar tarifas ou bloquear importações levaria a contestações comerciais por países afetados. Apesar disso, o governo Trump poderia ver a Seção 338 como possível alavancagem em disputas comerciais. Gente, antes do Trump assumir o primeiro mandato, essa lobista, que depois virou funcionária do governo, escreve um documento falando sobre como ele deveria elevar a tarifa para pressionar países. Ah não, mas tudo vem da cabeça dele, né? A gente tem que tomar cuidado porque o Trump é maluco. O Trump elevou essas taxas porque ele é maluco. Gente, não existe isso de Trump maluco. Ele pode ser maluco na vida privada dele. As medidas que ele toma em público são medidas que não vêm dele. Ele é testa de ferro, uma testa laranjíssima, mas a testa de ferro. Porque enquanto o Trump é o rosto desse tipo de política, essa Katherine Gibson aí, ninguém sabe quem é. E ela pode continuar fazendo pressão no próximo governo, e no próximo, vida que segue. Vida que segue. Ela chega a afirmar nesse artigo que não entende por que esse dispositivo tinha sido esquecido. E aí ela fala, enquanto o governo que tá chegando, primeiro mandato do Trump, tá? Considera ferramentas potencialmente disponíveis para abordar práticas comerciais injustas, a Seção 338 é uma ferramenta muito esquecida, mas aparentemente disponível. Quantos anos faz isso? 9 anos. 9 anos. Uma lobista cantou essa bola de pressionar o governo para usar um dispositivo arbitrário para aumentar a tarifa 9 anos atrás. Então, chefe, o cão é muito bem articulado. Vamos recapitular. Vocês acreditam que lobby é corrupção? Eu acredito que sim. Uma empresa privada comprar votos de parlamentares, para mim é corrupção. O mensalão nada mais é do que outro nome para lobby. Lobby nos Estados Unidos é legalizado. Grupo de lobby é totalmente legal. E eles fazem isso todos os dias. Logo, o silogismo nos leva à seguinte conclusão. Todo o sistema político dos Estados Unidos é corrupto. De ponta a ponta. Não existe nenhum tipo de espaço para qualquer prática democrática dentro de um sistema no qual o lobby não só é praticado, como legalizado. O que a gente acabou de ver? Essa investigação que o Trump anunciou, que vai investigar o Pix e etc., é uma investigação que foi cobrada por grupos de lobby que representam todas as Big Techs. E não só isso. A funcionária, que era do escritório de lobby, agora é funcionária pública. E foi ela a autora da carta, que na verdade era uma carta enviada pelo escritório de lobby, que ela só copiou e colou. Então, assim, não pensem só que os Estados Unidos não é uma democracia porque só tem 2 partidos. Quando vocês forem argumentar que os Estados Unidos não é uma democracia, lembrem disso. Que bizarro o lobby ser legalizado é bizarro. Do mesmo jeito que nos Estados Unidos é bizarro que você tem que pagar pela merenda escolar. É bizarro. Tem um monte de aluno endividado com as escolas porque não consegue comprar comida. É bizarro. Do mesmo jeito que os Estados Unidos mantêm o sistema de educação e de saúde privados, porque isso é uma maneira de coagir jovens a entrarem nas Forças Armadas. Porque se você não morrer na guerra, você consegue acesso principalmente à educação superior. Então se você entra nas Forças Armadas, não morre na guerra, você consegue acesso à educação superior. Então eles dizem, a gente não pode fazer um sistema público porque isso vai diminuir o alistamento militar. E vai. Isso, na Califórnia, perdoam dívida de criança. É bom porque perdoa a dívida de criança. Perdoa a dívida. Bem lembrado, uma das coisas que fez o Lula ser eleito foi a abertura que o PT fez para financiamento de empresas privadas, que era uma coisa que era contra o estatuto do partido antes. Isso que fez o PT ter uma bela de uma debandada na década de 90. Bom, eu vou dar uma pausa. E eu já volto para falar sobre a reforma administrativa, tá?